Boa noite. Certa vez eu fui pregar na minha igreja em Fortaleza, a Igreja Batista Emanuel, e a minha mãe ainda estava com a gente. E aí eu disse, brincando, né? Eu espero que todo mundo esteja acordado, menos minha mãe. E ela sentava na última cadeira, escorada na parede, com algumas irmãs. E depois do culto, ela já veio logo falar comigo. E ela disse assim, foi dizer para o povo que eu estava dormindo na hora da pregação. Hoje eu quero falar sobre despertamento. E eu queria pensar com os irmãos sobre um despertamento que eu creio que tem sido esquecido por muitos. E isso inclui eu e você. Nós precisamos ser despertados para glorificar a Deus, para dar glória a Deus. Muitas vezes nós queremos tirar a glória de Deus e trazer a glória de Deus que pertence a Ele para as nossas vidas. É interessante porque nossas almas, elas estão muitas vezes sonolentas em relação a glorificar a Deus. E muitas vezes no corre-corre da nossa vida, nas buscas que nós temos e que o mundo impõe sobre nós, lá no fundo, o mundo nos leva a buscarmos uma glória humana. Uma glória onde as pessoas possam olhar para as nossas vidas e dizer assim, você é o cara, você conseguiu, você era assim e agora você está assim. E de fato isso pode mexer com o nosso ego ao ponto de nós não rendermos glória a Deus. Certa vez o pastor Almir, ele disse que conhecia o coração dele. E eu achei interessante aquilo, porque muitas vezes por nós não conhecermos os nossos corações, nós buscamos algo que pode nos levar a nos afastar de Deus. Então, pense um pouco na sua vida, e eu vou pensar um pouco na minha vida. Será que nós estamos vivendo para a glória de Deus? Será que como esposa, como esposo, como patrão, como empregado, como filho, será que como servos de Deus nós estamos vivendo para a glória de Deus? Nos nossos negócios, em tudo que tem acontecido no Brasil, será que nós estamos vivendo para a glória de Deus? É interessante porque alguém disse que a maior honra para o homem é ser chamado para refletir a glória de Deus. Deus nos chama para refletir a sua glória. E aqui eu lembro do personagem do Antigo Testamento, Moisés. Ele entra na presença de Deus, ele tem um profundo relacionamento com Deus e ele reflete um pouco ali do seu relacionamento com Deus. O seu rosto brilha. E é isso que acontece. Quando nós temos uma vida com Deus real e verdadeira, nós vamos desejar glorificar o nome dele. E em meio a tudo que o mundo coloca para nós, lembra de uma coisa importante. Tudo isso aqui é passageiro. E se nós não entendermos que o momento em que nós estamos vivendo aqui, seja ele momentos bons ou não, aos seus olhos ou aos meus olhos, nós precisamos, como o texto que foi lido aqui pelo irmão, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, pensando nisso, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, e eu queria que você pudesse ler comigo, do versículo 33 ao versículo 36, eu queria ficar só no 36, mas eu queria ler todo esse texto com você. Romanos 11, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos.
Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Queria pegar apenas o versículo 36, e eu queria pensar que tudo leva o meu coração e o seu coração a ser distraído ao ponto de nós dormirmos muitas vezes, por isso que é o despertamento para a glória de Deus, e esse dormir leva a gente a esquecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida aqui e agora. E quando a gente entende que esse propósito aqui e agora é para a glória de Deus, nós vamos conseguir fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos conseguir ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, nós vamos conseguir ter êxito aonde a gente for, porque nós temos um alvo que está acima de todos os alvos. Nós temos um propósito que está acima de todos os propósitos. Nós temos uma busca que está acima de todas as buscas, que é a glória de Deus. E isso, um autor conhecido, puritano, Thomas Watson, ele escreveu assim: o homem foi feito para glorificar a Deus. Quando ele falha nisso, ele vive em vão. O apóstolo Paulo, ele vai, de certa forma, retratar isso no livro de Filipenses. Vai retratar isso no livro de 1 Coríntios. Ele vai mostrar que aqueles que servem ao Senhor, que aqueles que doam sua vida ao Senhor, não vivem uma vida vazia, não vivem uma vida sem sentido e sem propósito. Por mais que muitas vezes a gente não consiga ver como Abraão viu, quando ele levou o filho dele para ser sacrificado ao Senhor, e ele usa aquela expressão, Deus proverá, por mais que a gente não consiga ver o futuro, quando nós descansamos no Senhor, quando nós vivemos para a glória do Senhor, nós conseguimos então entender que a nossa vida tem sentido e tem propósito. Mas muitos que estão dentro da igreja, muitos que estão muitas vezes, domingo após domingo, quarta após quarta, vivem muitas vezes uma vida para religião e não para o Senhor. Vivem uma vida para buscar algo e não buscar o Senhor. Vivem uma vida para conseguir coisas que levam ele ou ela a ter uma felicidade, mas a felicidade real está tão próxima, que é o Senhor. Mas as pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem perceber. Por isso, quando a gente olha para Romanos capítulo 11, versículo 36, vai trazer para nós alguns ensinamentos importantes que eu e você precisamos reconhecer. O primeiro deles, e a gente nunca deve esquecer disso, reconheça que Deus é o seu Criador. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça que você e eu fomos criados por Deus. Isso faz muita diferença. Quando nós entendemos isso, isso faz uma grande diferença. Nós vamos entender que Deus, Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas existem por causa de Deus. E isso é interessante, porque o texto vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas. É interessante que a origem de todas as coisas começa em Deus. E isso é tremendo, sabe por quê? Porque quando nós cremos nisso em nosso coração, isso vai trazer uma paz tão grande para nós, porque o Brasil pode ir para qualquer lugar, o mundo pode ir para qualquer lugar, e nós podemos olhar para os homens, nós podemos olhar para qualquer outra coisa e dizer assim,
se nós não acreditamos em Deus e cremos que Ele é o Deus eterno, que tem um plano eterno, que criou todas as coisas e está ali, se nós não acreditamos nisso, nós vamos confiar em nós vamos confiar na economia, nós vamos confiar em pessoas e não em Deus. E muitas vezes, irmãos, o mundo leva eu e você a acreditar que, no final das contas, nós vamos viver aqui para sempre. E não vamos. Nós estamos passando só um período aqui, e esse período nós devemos viver para a glória de Deus. É interessante porque tudo que existe veio de Deus. Tudo que existe veio de Deus. Ele criou todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu poder. Isso leva eu e você a entender que Ele é o Criador, que Ele é soberano. E talvez você diga assim: eu sei disso, pastor. Eu sei disso, eu já aprendi isso aqui na igreja. O pastor Rafael já ensinou, o pastor Carlinhos já ensinou. Eu sei disso desde pequeno. Só que muitas vezes as nossas práticas levam a gente a ter só um conhecimento teórico e não um conhecimento de fato, como Abraão. Deus proverá. Deus proverá. E quando nós entendemos que Deus criou, Ele não criou e se vira. Não, Ele criou e Deus continua cuidando da sua criação. Nós somos filhos de Deus. Vou lembrar. Nós somos filhos de Deus. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Nós estamos aqui vivos, respirando, porque Deus, Ele está cuidando de nós. O meu coração está batendo, o seu, porque Deus está cuidando de nós. E nós sabemos de tudo isso. Só que na prática, nós achamos que é a sorte, foi por um triz. E na verdade não foi. Deus, Ele está cuidando de nós. Todas as coisas que existem, tudo que está aos seus olhos, tudo que nós estamos ouvindo, Deus, Ele está cuidando de nós. Isso significa que a criação, ela depende absolutamente de Deus. Vou repetir. A criação depende absolutamente de Deus. Quando eu entendo isso, eu vou viver uma vida sem ansiedade, sem estresse. Quando eu entendo isso, eu vou conseguir fazer como Davi. Lembra dos Salmos 4? Em paz me deito e logo, por quê? O Senhor está comigo. O Senhor é aquele que cuida de mim. Então essa criação, ela não é autossuficiente. Nenhum aqui é autossuficiente. Nenhum de nós aqui, por mais que a gente more em ruas diferentes, casas diferentes, vista roupas diferentes, tenha gostos diferentes, nenhum aqui é autossuficiente, só Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E isso deve estar no meu coração. Nós devemos olhar para a nossa vida, nós devemos olhar para tudo que nós temos hoje, e nós devemos entender o seguinte: tudo que eu tenho hoje, tudo que Deus me deu, é dele. Nós somos apenas mordomos. Isso. E Ele quer que, em meio a essa mordomia que nós estamos vivendo, nós possamos glorificar Ele. Nós possamos dizer assim: Senhor, a glória é do Senhor, e não nossa. De forma nenhuma é nossa. O propósito da existência de tudo é para Deus e não para nós. Por isso que aqui ninguém adora ninguém. Por isso que ninguém aqui dá glória a outra pessoa.
Vocês já viram isso acontecer aqui? Alguém se ajoelhar diante do pastor, só na posse, né? Que o pastor se ajoelhou também. Mas você já viu acender vela para o pastor? Oh, santo pastor, faça isso. Oh, santo irmão, que tem 200 anos que é crente, faça isso. Não. A glória é somente de Deus, porque dele. Porque dele. Tudo é dele. Então, mães, seus filhos são de Deus. Pais, o dinheiro que você tem não é seu, é de Deus. Irmãos, esse local aqui não são de vocês, é de Deus. Tudo pertence a Ele. Tudo que nós temos pertence a Ele. Se nós entendemos isso, nós vamos então reconhecer, como Paulo reconheceu aqui, que a grandeza de Deus deve nos levar a glorificar Ele e não ter desvio de propósito. Não ter desvio de propósito. Então, eu queria que nós pudéssemos então pensar nisso. Quais seriam as implicações disso? Que tudo pertence a Deus para a nossa vida cristã. Eu penso em algumas implicações. Nós somos desmascarados aqui. Eu e você. Não busquemos a glória que pertence a Deus. De forma nenhuma. Nunca. Sempre quando alguém disser algo para você ou sobre você, agradecendo por sua vida, pelo que você fez na vida, como a irmã que testemunhou, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Lembre-se que eu e você somos confrontados com esse texto e com outros textos que revelam que tudo é dele. Tudo. Então, isso pode ser aplicado também no que diz respeito à vida da igreja, à vida comunitária. Esse ar que você está aí desfrutando são de irmãos que reconhecem que tudo é de Deus, por isso dizimam e ofertam. Essas cadeiras que você está sentada, confortáveis, são de irmãos que reconhecem que tudo é de Deus e dizimam e ofertam. Esse local foi de irmãos que reconheceram que tudo é de Deus, por isso dizimaram e ofertaram e compraram esse local onde nós estamos hoje. Então, reconhecer que tudo é de Deus e que a glória pertence a Deus, isso vai mexer até nos meus bolsos, nos seus. Vai mexer no nosso lar, porque muitas vezes tem um pequeno grupo e, na minha casa não. Faça lá na igreja, não. Faça na casa daquele outro irmão. A minha casa não. A sua casa não é sua. É de Deus. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente? Será que essas coisas não nos ensinam a entender que tudo é de Deus? Ou nós esquecemos disso? Lembre-se também que quando nós somos confrontados que tudo é de Deus, isso implica que a nossa vida também é de Deus. 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, fala que Jesus Cristo comprou a nossa vida com o próprio sangue dele. Ele deu a vida dele para salvar a nossa vida. E se nós olhássemos e pensássemos e refletíssemos um pouco sobre isso, nós viveríamos mais para a glória de Deus. O problema é que nós achamos muitas vezes que a nossa vida é nossa e não é de Deus. O texto diz, porque dele são todas as coisas. Todas as coisas. Gênesis 1:1, todo mundo aqui deve saber, vamos dizer em uma só voz, Gênesis 1:1, vamos lá? No princípio Deus criou.
E lá em Gênesis 2 fala da criação do homem. Mas também lá em João 1 e 3, não precisa você abrir, vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por meio dele. Isso inclui a minha vida e a sua vida. Nós estamos aqui, passou a pandemia, muitos partiram, mas nós estamos aqui, porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Não foi porque eu dei aquele jeito brasileiro, não. Porque Ele não quis nos levar. Ele não quis nos levar. E a nossa confiança, então, deve nos levar a reconhecer Deus como Criador da nossa vida. Existem muitas pessoas que não acreditam que Deus é o Criador. Você já deve ter ouvido de várias teorias relacionadas a isso. Mas Deus não é só o Criador. Deus é o sustentador de todas as coisas. Isso implica e traz para mim e para você algo interessante. Deus não apenas criou, mas Ele tem sustentado e Ele continua sustentando todas as coisas através do seu poder. Nada foge do plano e do propósito de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Nem mesmo o jeitinho brasileiro. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E todas as coisas que acontecem estão no plano de Deus. No plano perfeito de Deus. Volta um pouquinho aí para Romanos 9, versículo 15, por favor. Romanos 9, versículo 15. O texto vai dizer assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Verso 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Deus, Ele usou a sua misericórdia em nossas vidas. O que é misericórdia? Deus, Ele não deu aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos estar aqui? O irmão merecia estar aqui cantando? Nós merecíamos estar sentados nesse banco? Não. Ah, pastor, mas eu já nasci no lar cristão, não importa. A Bíblia fala que nós somos pecadores totalmente depravados do pecado. Lá em Efésios capítulo 2 diz que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Em outras palavras, se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus em nos atrair a Ele, nós estaríamos completamente perdidos. E hoje, nós somos salvos porque nele tudo subsiste. Hoje nós somos salvos porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hoje nós somos salvos porque um dia Jesus Cristo transformou completamente a nossa vida. E reconhecer hoje que nós devemos viver para a glória de Deus é real em nossas vidas. Hoje essa realidade é possível. Antes de ser crente, não era possível. Entendeu? Só que nós temos algo que nos acompanha ainda. E nós não devemos esquecer disso. A natureza pecaminosa. A carne ainda está em nós. Então vai ter momentos que essa natureza pecaminosa vai querer a glória que pertence a Deus, mesmo como crentes. Nós vamos querer essa glória que pertence a Deus. O interessante é que o texto, ele vai levar a criação a um propósito. O texto lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas, tudo para Ele.
tudo por meio dele. E ele vai concluir com a glória. Abra em Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1. Versículo 11 e versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O texto está dizendo que devemos ser para o louvor da glória de Deus. E isso não envolve só o louvor que nós cantamos aqui. Isso envolve uma vida cotidiana de louvor a Deus. Uma vida onde no seu dia a dia nós estamos sendo um louvor vivo ao Senhor. Como diz lá em Filipenses 4, um sacrifício com aroma agradável ao Senhor. E o interessante de tudo isso é que, no final das contas, no final de tudo, as pessoas vão reconhecer isso. Lembra de Filipenses capítulo 2, versículo 11? Alguém pode lembrar aí, decorado? Filipenses 2 e 11? Lembram? Vamos para lá. Filipenses 2. Vamos ler o 10 e o 11. Filipenses 2, 10 e 11. Diz assim o texto: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No final de tudo, toda a glória é voltada para Deus, é dada a Deus. Mas seria interessante a gente, enquanto aqui na terra, como crentes, que está crescendo na palavra, que está querendo, de fato, viver uma vida com excelência, uma vida com serviço, uma vida com compromisso, nós possamos entender que tudo isso envolve a glória de Deus. Que tudo isso é para que os crentes vivam para a glória de Deus. É simples isso. Só que muitas vezes, por conta de um e outro querer a glória, causa um prejuízo no corpo de Cristo. E aí, em segundo lugar, reconheça qual é o propósito que a sua vida deve caminhar. Qual é o caminho que a sua vida está indo? Cada um aqui deve fazer uma avaliação individual em relação a isso. Qual é o caminho que Deus está traçando para a minha vida? Qual é o propósito principal da caminhada da minha vida cristã? O apóstolo Paulo, ele diz algo interessante: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Catecismo de Westminster faz a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós glorificamos a Deus na nossa vida e caminhada cristã, nós vamos poder gozar desse glorificar a Deus. Porque quando nós, de fato, rendemos graças a Deus e glorificamos a Deus, nós vamos sentir o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo
da vida cristã. Porque quando no passado aqueles homens que viveram para Deus passaram por grandes lutas e batalhas, mas eles não reclamavam, não lamentavam, mas eles sentiam grande satisfação. Como pode isso? Alguém dizer assim, nega a tua fé, que nós vamos te salvar, e a pessoa morria queimada em uma fogueira, às vezes a língua cortada, mas a pessoa continuava em gozo, um louvor talvez desconhecido, mas continuava dizendo assim, glória a Deus, glória a Deus. E qual é a diferença? Porque quando nós de fato, como crentes, vivemos uma vida com caminhar para a glória de Deus, irmãos, nós vamos sentir uma plena satisfação em Deus. O texto diz, por Ele são todas as coisas. Deus, como eu falei, é a fonte de todas as coisas. Deus não apenas cria, mas Deus também sustenta. Isso aponta para uma realidade na minha vida e na sua vida. Nós existimos e continuamos a existir para a glória de Deus. Mas lembra que na caminhada da vida cristã, não é só momentos de alegria. Vai ter momentos de dificuldade. Às vezes você vai perder. Às vezes você vai sofrer circunstâncias difíceis. Mas lembra das palavras de Jesus. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lembra disso. Lembra que em meio a tudo que você e eu passamos, quando nós temos um alvo em comum, quando nós buscamos esse alvo em comum, mesmo em meio às lutas, nós vamos de fato reconhecer que Deus, Ele é não só o Criador, mas Ele deve ser o alvo maior das nossas vidas, e nós vamos buscar Ele todos os momentos da nossa vida, como a irmã que testemunhou. Ela disse, vocês lembram? Se eu não tivesse sido curada, eu continuaria dando glória a Deus. Então, não é as circunstâncias da minha vida que devem nortear eu glorificar a Deus. É o próprio Deus. Porque quando tudo está bem, eu vou glorificar a Deus. Mas quando tudo está... aí eu não vou. Então, parece que muitas vezes na vida de alguns cristãos, eu só vou glorificar a Deus se Ele me der isso. Só que Ele está dando. Porque Deus, quando nos permite uma prova também, Ele nos está dando grandes lições. E a maior lição é que nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle. Alguém disse algo interessante, e que você já ouviu ou você já leu. Você vai até lembrar quem é o autor que disse essa frase. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Lembra disso. Deus é mais glorificado em nossas vidas quando nós estamos mais satisfeitos nele. Pensa um pouco comigo. Se você perdesse tudo que você tem hoje, seu dinheiro que você tem na conta, sua casa, e você saísse daqui e você encontrasse só essa roupa que você tem no corpo, não tivesse mais nada, nem um dinheirinho para botar gasolina, você continuaria glorificando a Deus? Ou não? Entende aqui como isso é importante? Porque muitas vezes nós só glorificamos a Deus pelo que nós temos. Ah, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom todo o tempo. Ele nunca deixou de ser bom. Não é porque eu consegui isso, ou eu tenho aquilo, ou porque eu não tenho isso e não tenho aquilo, que Deus
É bom ou não é? Ele é bom sempre. Ele é eternamente bom. E quando a gente reconhece isso na nossa vida, nós vamos entender que o propósito e o alvo maior da nossa vida é glorificar ao Senhor. E Ele cuida de nós em todos os momentos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por que é isso? Nós não nascemos aprendidos a viver contente em toda e qualquer situação. Nós sabemos viver contente em uma situação, mas em todas não. E o aprender ali envolve algo muito forte na vida do apóstolo Paulo. Envolve um cultivo na vida dele de uma atitude de rendição a Deus. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus de uma forma que você conduz sua vida ao propósito de Deus que Ele está traçando para ela. Lá em Farias Brito, muitos irmãos foram chamados para o ministério. E ouvi eles em momentos específicos, chegando assim para o pastor e dizer: pastor, Deus está me chamando para servir a Ele no ministério. Para mim era algo muito forte. E eu me lembro de um em especial, que eu tinha ido para um sítio, realizar um trabalho. Quando eu voltei, ele estava inquieto. Inquieto. Pastor, eu quero falar com o senhor. Já era tarde da noite. Eu disse: eu vou para casa e você pode ir lá em casa. E eu lembro que quando ele chegou lá em casa, era uma alegria tão forte, irmãos, que eu já sabia o que era. Não é que eu sou profeta, né, no sentido de vidente ou coisa desse tipo, mas eu já sabia o que era, porque eu tinha passado por aquilo. E ele disse: pastor, Deus está me chamando para servir a Ele. De uma forma que eu vou deixar o trabalho e eu vou seguir a Ele e vou servir a Ele no ministério. E eu vi o gozo na vida daquele jovem. E isso tudo acontece quando nós entendemos que Deus é o Criador e que a nossa vida deve ser para a glória dEle. Eu não estou dizendo que você, para viver para a glória de Deus, tem que ir para o seminário. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se você levar a sua vida, e isso individualmente, porque ninguém aqui pode forçar ninguém a nada, o Espírito Santo ele vai convencer. Se eu e você levarmos nossa vida a ter um cultivo, uma rendição, um entusiasmo de servir a Deus, você pode entender uma coisa: você vai ter uma vida plenamente satisfeita, mesmo que você não tenha nada. Como Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quando uma igreja, ela toda serve, quando os crentes se dispõem a servir, toda a igreja, ela vai criar como é que eu poderia dizer? Quando todos servem, ela vai criar eu queria que vocês participassem. Uma palavra aí. Quando todos servem, todo mundo empolgado, se dedicando e buscando, o que é que acontece? A igreja vai criar uma atmosfera, unidade, uma alegria. É como vocês estão olhando agora para mim, parece que estão assim, né? E a ideia é essa: quando você está servindo, você vai levar o outro irmão a servir. Isso sem disputa, está entendendo? Cada um se dedicando. E quando a gente está servindo, a gente vai parar de orar para a vida dos outros e dizer: a roupa daquela irmã, aquele irmão está dormindo na hora do culto, aquele irmão só chega atrasado.
aquele irmão nem abre a Bíblia, sabe por quê? Porque eu vou estar servindo. E isso envolve, sabe o quê? Viver para a glória de Deus. Você quer viver para a glória de Deus? Amém? Foi um amém assim. E em último lugar, reconheça que Deus é o Criador. Reconheça que a sua vida deve caminhar nesse propósito. Mas reconheça. E isso aqui, eu diria que é algo bem forte. Reconheça que tudo que você tem não é seu, é de Deus. Tudo que você tem não é seu, é de Deus. E aí você vai parar e pensar um pouquinho. O que é que eu tenho de mais valioso? O que é que a gente tem de mais valioso? A vida. Só que a vida foi comprada por Jesus. E aí se a gente pegar o sangue de Cristo, a vida de Cristo, qual o valor da vida de Cristo? Não tem preço. E Ele deu a vida dele para resgatar a nossa vida, e essa nossa vida deve ser para a glória dele. Um outro autor conhecido, talvez a frase pode ser que você lembre de quem ele é. Ele diz assim: tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansa em ti. Eu vou viver inquieto, e muitas vezes eu vou andar para lá, andar para cá, enquanto o meu coração não descansar no Senhor. E o descansar no Senhor envolve, acima de tudo, entender que a centralidade de Deus, como o único que satisfaz plenamente a minha vida, visa somente a glória de Deus. Então, Ele possui a minha vida. Ele possui a sua vida. Mesmo, irmãos, em países onde a igreja é perseguida, Deus sustenta esses irmãos. Em 2013, eu tive a oportunidade de visitar a Colômbia. E eu tive em um orfanato, onde tinha mulheres, jovens, né, meninas, jovens, que os pais, eles foram presos por tráfico de droga, tanto do Brasil como da Colômbia. E tinham bem 200 jovens ali. E eu conheci uma brasileira, que o pai dela estava preso e a mãe dela estava presa. E ela passou toda aquela experiência ali. E sabe o que ela estava fazendo agora? Ela tinha uma idade já avançada, não poderia estar ali, a não ser que ela estivesse servindo ali. E ela estava servindo ali, levando o evangelho para aquelas outras jovens. O que eu estou querendo dizer com isso? Não viva uma vida aqui na terra sem conhecer a Deus e sem servir a Deus. Não viva uma vida aqui na terra simplesmente sem se dedicar a Deus. E você pode fazer isso aonde você estiver. Os líderes dessa igreja não podem fazer isso aonde vocês estão. Entende isso? Nós estamos aqui para aprender. Você aprende, você sai. Então, no Juazeiro do Norte, nós temos crentes em todos os lugares, servindo ao Senhor, aonde provavelmente eu, como pastor, não conseguiria chegar, aonde você não chegaria, naquele orfanato lá na Colômbia, aonde tem aquela jovem servindo ao Senhor ali. Em outras palavras, o propósito final da criação é para Ele, é para Deus. O texto diz, no livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, a Ele a glória para sempre, amém. E aí, dentro disso, eu queria que você pudesse ter uma mente rendida a Deus. Reconheça que a sua vida, os dons que Deus tem te dado, Deus é bom, né? Deus ainda dá dom para a gente servir a Ele. Que tremendo, né?
Se fosse depender de nós mesmos, a gente não teria capacidade. E lá em 1 Pedro, você pode abrir aí, capítulo 4, versículo 11, que hoje foi falado pela manhã desse texto. Eu não estava aqui, não vi, mas deve ter sido. Esse texto aqui é um texto de serviço claro. 1 Pedro 4 e 11, 10 e 11, desculpe, diz assim: sirvam o quê? Sirvam o quê? Uns aos outros. Mas ele diz, cada um conforme o dom que recebeu. Deus te deu um dom. Esse dom tem que ser enterrado? Não. Você tem que servir ao irmão. Mas o texto continua. O texto diz, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem o quê? A multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas, o quê? Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Quero trazer uma poesia que diz assim: mente rendida, mente de Cristo elevada e pura, em pensamentos santos, firmes e seguros, que cada ideia em sua luz brilhe e cada ação para Deus se inclinar. Na sabedoria divina quero habitar, com humildade meu ser a Ele entregar, que meus pensamentos no seu ser se encontrem e no seu reino eterno se imponham. Glória ao Senhor, mente rendida em Cristo, fonte da vida, toda a razão, tudo que eu sou, seja para Ele em um eterno louvor. Deixo aqui algumas aplicações, meus irmãos. A primeira delas é a seguinte: examine o seu coração. Examine o seu coração. Busque se, de fato, no seu coração, você está vivendo para a glória de Deus. E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando para mim também, que eu também devo examinar o meu coração. E eu devo então também ver se eu estou vivendo para a glória de Deus. Em segundo lugar, dedique-se à oração. A oração, de fato, leva eu e você a diariamente despertarmos a nossa vida para Deus. Se você ler os Salmos, você vai perceber homens que buscavam uma vida para a glória de Deus, e muitas vezes enfrentando lutas. O Salmos 4 fala sobre isso. Davi estava enfrentando várias lutas, mas lá no fundo ele entendia que a vida dele era para a glória de Deus. Então, procure ter momentos de oração. E lembre também, você e eu precisamos testemunhar da glória de Deus em dois direcionamentos: em palavras e em ações. Palavras levando as pessoas para render essa glória a Deus. Ações, tudo que nós fazemos, as pessoas podem olhar para a nossa vida e dizer assim: como Deus mudou a vida daquela pessoa. Como Deus agiu na vida daquela pessoa. E aí, eu deixo o último texto lá em Mateus 5:16. E eu deixo esse texto como reflexão final, e depois eu vou estar orando. Mateus 5:16 diz assim: vamos ler do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por tua palavra. Sabemos que temos lutas diárias que muitas vezes querem impedir esse ensinamento bíblico de vivermos para a tua glória. Desperta, ó Deus, nossas vidas. Traz a nós uma semana onde nós vamos viver para a glória do Senhor. E que assim como nós lemos a Bíblia todos os dias, e hoje estamos com nossa leitura em dia, todos os dias nós possamos viver para a glória do Senhor. Que o Senhor nos conceda oportunidades, que o Espírito Santo conduza em cada momento, e que quando o inimigo ou os inimigos quiserem que a glória seja para mim, eu possa entender que a glória é somente do Senhor. Que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando então ao final de mais um culto. Gostaria de chamar as irmãs do louvor e vamos passar então para os nossos momentos de dízimos e ofertas. Queria convidar o irmão Erialdo, que possa nos auxiliar aqui com a oração e fazendo este recolhimento. Logo após o cântico, estaremos encerrados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um domingo que viemos aqui te adorar e te agradecer por o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa essas ofertas que vão ser recolhidas para a manutenção da tua casa e da tua obra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Cantar mais uma vez o cântico Quanto Amor. Se você já aprendeu, cante conosco. Se não aprendeu ainda, nós teremos outras oportunidades para cantarmos juntos esse louvor e engrandecer o nome do nosso Deus. Te louvo pelo teu amor.
transmitir esse amor que vem de ti. Mais uma vez, quanto amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior